que possamos nós estarmos envolvidos pela espiritualidade maior, buscando levar a palavra do Evangelho de Jesus com simplicidade, para que todos possam entender o que Jesus quis falar para nós dos valores do Cristo. E o capítulo de hoje, ele nos fala sobre sermos perfeitos. Como poderemos ser perfeitos? E nós temos que, primeiramente, observar que Jesus fala, ele inicia falando que amai os vossos inimigos. E ele se refere de uma forma que temos que fazer o bem a todos, não só aqueles que nos amam, porque é fácil amar aqueles que nos amam, aqueles que nos são afetivos, aqueles que nos criticam, que até escondem os nossos defeitos, né? E ele se refere, fazendo uma comparação, que os publicanos também fazem isso, e os gentios também. Os publicanos, na época, eram pessoas não gratas da sociedade, eram aqueles cobradores de impostos que ninguém gostava e que eram duros, né? Então, a sociedade não queria e não gostava dos cobradores de impostos. E os gentios eram aqueles que não tinham nenhuma ligação, né, com os hebreus, não eram judeus, então, portanto, eram pessoas também não muito aceitas na sociedade em que Jesus estava, né, na época. Então, Jesus vem nos dizendo que os inimigos que nós devemos nos aproximar a amar. Por quê? Porque, na verdade, aqueles que não têm o objetivo de esconder os nossos defeitos, né, são esses os nossos inimigos, aqueles nossos adversários, as pessoas que têm não têm muita afinidade, por quê? Eles não têm interesse em nos alegrar. Então, aí eles vão nos mostrar exatamente quais são as nossas imperfeições, os nossos defeitos. Na verdade, eles são instrumentos do nosso aperfeiçoamento, né? E até tem um caso no livro de Jesus no Lar, relatado pelo pelo espírito do Nélio Lúcio, em que ele fala que, numa certa ocasião, Jesus, como sempre, à noite, reunindo com os seus discípulos, e que chegou Simão Pedro, muito aborrecido, carrancudo, e numa certa hora, Jesus, então, na conversa, o Simão Pedro se desabafou, dizendo que ele estava muito contrariado com o seu tio de idade e que simplesmente ele dilapidou toda a sua fortuna, a fortuna da família, e o primo ficou muito aborrecido, queria bater no tio, né, em praça pública, e então ele, contrariadíssimo, né, e Jesus então perguntou a ele, né, o que ele tinha feito, como é que ele procedeu nessa situação. E ele, muito orgulhoso, falou assim: ora, eu chamei a atenção de todos eles em público, mostrei a hipocrisia que eles estavam falando, porque, afinal de contas, um era
mesquinho e o outro não, o outro era mentiroso, e começou a falar os defeitos deles, né, para todo mundo ouvir, de uma certa forma até que justificando, né, o seu aborrecimento, como se realmente ele estivesse agindo certo. Então, Jesus pegou e perguntou a ele, Pedro, que faz um carpinteiro na construção de sua casa? Aí Pedro falou, ele trabalha. Sim, mas trabalha com o quê? E Pedro respondeu, usando ferramentas. Então, as pessoas com que nós nascemos e convivemos são as nossas ferramentas. Aquelas ferramentas para a construção da nossa perfeição. E aí ele vai citando, né? Jesus vem citando que a ave é obrigada a fazer o ninho, mas não se dá lhe dá outro serviço aqui, não. Fazer o ninho. O outro animal também, a ovelha, dá a lã, mas não faz o tecido. E aí ele foi citando, dizendo que cada um tinha aquilo que dava aquilo que o seu serviço, o que poderia fazer a cada um. E então, mais embaixo ele vem dizendo que em todas as ocasiões o ignorante representa para nós um campo de benevolência espiritual. O mal é desafio que nos põe a bondade à prova. O ingrato é um meio de exercitarmos o perdão. O doente é uma lição à nossa capacidade de socorrer. Então, Jesus falou para Simão Pedro que todas as dificuldades que nós temos na relação com o outro é o objeto para que nós possamos aproveitar a ferramenta e construir as nossas virtudes. Então, e o que nós precisamos de quê? É de ter uma paciência e que o tempo vai nos transformando, né? Então, por isso é que Jesus falou que nós temos que amar os nossos inimigos, prestar atenção essas adversidades da vida, que são os instrumentos para o nosso aperfeiçoamento. Então, é o termômetro, né? É um termômetro. Se nós não temos essa capacidade ainda, ou se já temos alguns momentos, outros não, serve para que a gente perceba como nós estamos no caminho do nosso melhoramento. E ele nos lembra também que todo criminoso, todo malfeitor, tem aqueles que também que eles amam e querem bem. Porque o germe na nossa consciência, no nosso espírito, da benevolência, da caridade está em nós e que nós precisamos o quê? Desenvolvê-los. Mas ele faz uma outra comparação de sermos perfeitos como o nosso Pai Celestial é perfeito. Aí pensamos assim, mas nós vamos ser perfeitos iguais a Deus? Não é isso que Jesus quis dizer. Isso também é uma questão de interpretação, porque naquela época ele colocou Deus como a figura mais perfeita que era para nós nos aproximarmos desta perfeição. No Livro dos Espíritos, na pergunta 625, Kardec faz a pergunta para os espíritos. Qual
qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo. E os espíritos dizem: Jesus. Para o homem, Jesus constitui o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Então, meus irmãos, o que nós temos? Jesus como modelo, os seus ensinamentos e procurar exercitar dentro dos valores que Jesus nos diz através do seu evangelho. E fala também, né, aqui no nosso texto do que Kardec coloca, que a perfeição é relativa à humanidade aproximada a Deus. Essa perfeição que está aqui, que Jesus coloca nessa parábola, é uma perfeição relativa à humanidade, e não relativa que nós temos que ser igual a Deus. Como vamos ser igual ao nosso Criador? Não é verdade? Aí fica assim a pergunta: mas como nós vamos? Qual é o caminho? De que forma nós vamos seguir para aperfeiçoar os nossos defeitos, para que possamos nós amar os nossos inimigos, para que realmente possamos ser perfeitos? No Livro dos Espíritos, na pergunta 919, em que os espíritos falam: qual o meio, em que Kardec pergunta, qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Os espíritos respondem: um sábio da antiguidade vô-lo disse: conhece-te a ti mesmo. Esse sábio foi Sócrates, né? Que falou isso. E Santo Agostinho, nesta mesma resposta, né, vem nos dizendo como podemos, o caminho, vamos dizer assim, uma maneira que nós podemos exercitar para essa perfeição. Então, ele diz: fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência, passava revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara a algum dever. Se ninguém era motivo para de mim se queixar. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma. Percebam que o autoconhecimento é muito difícil e que nós necessitamos realmente de fazer uma reflexão íntima a cada dia, termos a humildade de reconhecer aquilo que nós fizemos de errado, que deixamos a desejar e que precisamos melhorar. Qual é o critério? O Evangelho de Jesus. O que Jesus nos disse que seríamos perfeitos. De que forma? Então, Santo Agostinho nos dá, né, essa orientação, que ao deitar, façamos antes de dormir, ou até antes de deitar, né, para não dormir, de repente, que tem pessoas que deitam e, na mesma hora, entram no sono. Mas pensar antes de entrarmos no sono, de cada dia. O que eu fiz de errado? O que eu deixei de fazer? Como é que eu posso, se eu maltratei alguém, se eu fui servir ao meu próximo, o que eu tenho que perdoar, que melhorar? Todos os dias. Porque somente através desse conhecimento, do conhecimento
das nossas faltas, dos nossos acertos, é que poderemos alcançar mais a perfeição. Então, lembremos sempre disso, que precisamos dessa reflexão, mas sem reflexão, sem o conhecimento de si mesmo, não poderemos nos amar, amar o próximo, muito menos amar o nosso inimigo. É necessário dar trabalho, né? Então, tem pessoas que realmente a gente não está com muita vontade de exercitar isso, porque vai mexer com o nosso ego. E dá trabalho de todo dia fazer essa reflexão. Mas, como aqui está falando no livro de Jesus no Lar, que precisamos de paciência e tempo para a transformação. Não vai ser de uma hora para outra que nós vamos ter essa perfeição. Então, o que necessitamos, né, para essa perfeição? Aqui no livro Estudando o Evangelho com Bezerra de Menezes, também é importante essa colocação que Bezerra de Menezes fala sobre os critérios, como é essa relativa perfeição, o que contém isso, quais são os passos que nós temos que ter para ter essa relativa perfeição. Além de, como Jesus já fala, amar os nossos inimigos, fazer o bem a quem nos odeiam, orar pelos que nos perseguem, orar pelas pessoas que nos veem mal ou que nos perseguem, nos faz um bem enorme, porque a gente corta toda a irradiação negativa que, de repente, essa pessoa está colocando em relação a nós. Oremos por ela. Se não conseguimos orar, porque também temos uma certa distanciamento, porque também ainda não conseguimos amá-la, mas o amor de Jesus vai conseguir melhorar essa pressão, essa mágoa, isso que sentimos às vezes. Então, imaginemos que essa pessoa está sendo abraçada por Jesus. Coloquemos essa pessoa nos braços de Jesus. Nós vamos sentir esse alívio, porque nós somos capazes ainda de amar aqueles que nos perseguem, aqueles que nos criticam. Jesus consegue. E faz com que haja um corte, em vez de estarmos em choque de vibrações com esses irmãos que ainda não nos entendem, e, de certa forma, nós também não os entendemos, então faz com que acalme e essas vibrações se tornem mais amorosas. Então, oremos por aqueles que nos perseguem. E a essência da caridade é essa humildade. Então, nós já vamos estar exercendo a caridade também. E também vamos diminuindo as ofensas que, às vezes, nós sentimos por causa do nosso orgulho, por causa da nossa vaidade, do nosso egoísmo. Porque só existe ofensa com aqueles que se sentem ofendidos. Se não tiver o ofendido, não vai haver ofensa, não é verdade? Então, precisamos entender esse mecanismo, né? Que essa ofensa é porque nos afligiu o nosso orgulho e o nosso egoísmo ainda. Então, precisamos amenizar também essa condição que carregamos, né? Esses sentimentos que dificultam o nosso aperfeiçoamento, ao amor ao próximo e, principalmente, aos inimigos. Então,
não estava falando, Bezerra Menezes veio falando assim, essa relativa perfeição está ao alcance de todos nós. Sejamos criminosos, sejamos malfeitores, todos nós temos esse alcance. E ainda que tarde, a disposição íntima do indivíduo acomodado às facilidades do imediatismo material, tempo virá em que, tomado pela necessidade de atender sua consciência desperta, trará no coração tamanha infelicidade e angústia que ansiará pela instalação de um mundo novo em seu universo íntimo. Gente, como nos incomoda a maldade, os crimes que temos visto, como nos incomoda a ignorância, a falta de caridade, como nos incomoda a falta de benevolência. Então, precisamos praticar a benevolência, a indulgência de entender o erro do outro e não a vingança. Como praticar a abnegação, o devotamento, o amor ao próximo, ampliado não só nos nossos queridos, né? Nos nossos entes amados, mas aos nossos inimigos. Isso tudo faz com que nós sintamos como nós estamos sentindo hoje em dia. Quando vimos as notícias em todas as redes, em que ficamos, gente, como pode tanta maldade ainda existir? Então, não tem solução. A solução é termos mais benevolência, indulgência, abnegação, devotamento e amor ao próximo. Porque nós vamos estar tão sufocados como estamos, né? Assim como nos lembra aqui Bezerra de Menezes, estamos tão sufocados, que precisamos de um mundo novo. E tudo que acontece ao nosso redor, na nossa sociedade, como está acontecendo, hoje mesmo eu estava vendo as queimadas em todo o mundo. Nos Estados Unidos, na Califórnia, o fogo está queimando. O que é isso, gente? Aqui no Pantanal, na Amazônia. E nem todos são provocados pelo homem. É a natureza que está queimando. O que está fazendo isso, além das temperaturas altas, né, que o planeta está obtendo? Mas são as nossas vibrações também, do mundo, em que não atentaram ainda por amor ao próximo, não atentaram ainda pelo coletivo. Ainda estamos vibrando no individualismo e não no planeta como a nossa nação, a nossa pátria, a nossa nação, é o todo o planeta. Não é só um pedaço desse planeta. Então, percebam que as coisas estão acontecendo pela vibração pesada que estamos emitindo. A oração pelo planeta, a oração pelos governantes de todos os países é necessária para que esses corações acordem para a responsabilidade. E tenhamos certeza de que dias melhores virão mesmo, porque é lei divina, é lei do progresso em tudo. E vai ter que ser a todo custo que custar. Temos que evoluir e o planeta também. Mas podemos ser de uma maneira mais amena. Vai depender dos habitantes desse planeta. Não é verdade? Então, voltando a esse grau de perfeição,
O que Jesus quis se referir, que sejamos nós próximo, perfeito, como vosso Pai celestial é perfeito. Então, o grau de perfeição é correspondente à extensão do amor ao nosso próximo. Quem é o nosso próximo? É quem está próximo mesmo. É aquele parente mais difícil que temos na nossa família, como Simão Pedro colocou, né, que ele estava aborrecido com um tio mais velho, e que Jesus falou: se nós não conseguimos, se vocês não conseguem utilizar essas ferramentas que são os nossos parentes, aqueles que estão mais próximos de nós, aqueles mais difíceis, nós vamos estar desperdiçando uma excelente material para a nossa perfeição. Então, pensemos nisso antes de reclamarmos dos nossos familiares, dos nossos colegas de trabalho. É desagradável, é chato, nos aborrece, com certeza. Mas pensemos que isso, esses acontecimentos, essas adversidades, estão nos levando a uma reflexão maior, estão nos levando a um exercício dessas virtudes que nos levam a realmente o alcance da perfeição através da caridade. É caridade ser benevolente com o outro, entender, indulgente com o outro, compreender que aquele outro é um ser que nem todos nós, possuindo as qualidades, os defeitos, e que tem também uma função, uma missão, que tem as suas responsabilidades a cumprir. A abnegação em todos os sentidos. Temos que entender, abdicar daquele homem velho, daquele ranço que trazemos ainda, das vaidades, do apego às coisas materiais, não sabendo utilizá-las para o nosso bem maior e do nosso próximo e do outro também. Então, uma coisa que eu percebo é que muitas vezes as pessoas possuem um exemplo, um veículo, e não dão, não fazem, não dão uma carona, não ajudam o outro a se locomover melhor por sair fora do seu tilenário. Não participam de uma ação coletiva porque vai sair da sua comodidade. Então, essa abnegação, para sermos caridosos e para adquirirmos a perfeição, é necessário que abdiquemos, sim, do nosso conforto, da nossa comodidade, em favor do outro. Não interessando o que a outra pessoa vai fazer ou deixar de fazer. Não é comigo, é com o outro. Não, é com quem está próximo de você, com quem necessitou naquela hora. Não importando que tem mais gente para poder fazer o bem, para poder socorrer aquele irmão que necessita, é você que está ali na hora e que necessita de servir. Isso é o exercício da caridade, adquirindo todas essas virtudes, né, que envolvem até a ampliação do amor
ao inimigo. Aquele inimigo que, entre aspas, né, pode ser um vizinho que nos incomoda, que não aceita as nossas atitudes, que nos critica, um companheiro de serviço, que está sempre querendo mostrar-se melhor do que todos. Não importa. A cada um tem o seu mérito. Aquele vizinho que, de repente, não te entende, que não te aceita, um dia ele vai chegar à conclusão que estava impertinente e que quanto tempo perdeu se aborrecendo, quanto tempo perdemos nos aborrecendo com coisas, às vezes, mínimas, que não nos levam a lugar nenhum. Não tiramos proveito de nada para a nossa perfeição. Mas vão dizer assim, mas ninguém consegue ser dessa maneira. Ainda não. Mas o tempo vai nos transformar. Mas se nós não nos conhecermos, primeiro, não analisamos o que precisamos mudar em nós, vai demorar mais. A cada momento, a cada encarnação, nós crescemos ou ficamos estabilizados, mas jamais retroagimos. Vai depender do nosso livre-arbítrio, das nossas escolhas, como nos procedemos, como nos conhecemos e o que estamos buscando mudar. Sem falsas moralismo, sem nenhum pudor. Também não precisamos ser tão severos conosco mesmo. O que acontece é que, geralmente, nós nos colocamos e justificamos sempre as nossas imperfeições. É por isso que Jesus falou que o nosso inimigo é aquele que vai apontar as nossas imperfeições. Porque ele não tem motivo nenhum para ele de nos elogiar. E nós temos que estar atentos para que realmente o que precisamos mudar daquele que nos olha, que vê os nossos defeitos, vê as nossas imperfeições. Muitas vezes essas imperfeições nós identificamos no outro e não gostamos daquela pessoa porque realmente é igual a gente. O autoritário nunca gosta do outro autoritário, que é o espelho dele, não é verdade? E precisamos estar atentos. Assim, nossa, eu sou dessa forma, eu tenho que me modificar, porque não é por aí. É por isso que Santo Agostinho vem nos chamando a atenção, vem nos dando um exemplo de como nós podemos, né, fazendo uma análise real. Não justificando as nossas imperfeições, não é verdade? E para isso, nada melhor do que o Evangelho de Jesus para nos dar o caminho de toda essa compreensão. É por isso que iniciamos agradecendo a oportunidade, né, de falarmos sobre o Evangelho de Jesus, porque, primeiramente, nós fazemos essa análise, essa reflexão mais profundamente para podermos transmitir o estudo de hoje. E não é à toa que estamos fazendo o comentário, né, o estudo do Evangelho, porque é ele que vai nos ajudar a melhorar.
E, de repente, a gente nem precisa de 200 encarnações para ser perfeito, né? De repente, a gente vai precisar de 199, vamos supor, mas é menos uma, para que a gente possa realmente chegar a um espírito perfeito, porque todos nós vamos ser espíritos perfeitos. Tendo como modelo Jesus, não é mesmo? E no livro Fonte Viva, também, Emmanuel nos traz uma reflexão muito interessante também, para que a gente possa buscar esse entendimento. É na lição 96 do livro Fonte Viva, Além dos Outros. E, então, ele vem perguntando, né, se nós possuímos algumas qualidades, né, se nós aproveitamos com as oportunidades, o material que nos é emprestado. Ele vem fazendo um monte de questionamentos. E ele, no último parágrafo, ele fala assim: o homem vulgar, de muitos milênios para cá, vem comendo, bebendo, dormindo e agindo sem diferenças fundamentais na ordem coletiva. De 20 séculos a esta parte, todavia, abençoada luz resplandece na terra com os ensinamentos do Cristo, convidando-nos a escalar os cimos da espiritualidade superior. Nem todos a percebem ainda, não obstante envolver a todos. Mas, para quantos se felicitam em suas bênçãos extraordinárias, surge o desafio do mestre, indagando sobre o que de extraordinário estamos fazendo. Então, Emmanuel nos fala que a humanidade vem se desenvolvendo como os irracionais, buscando a sua sobrevivência, buscando comer, buscando se vestir, ter conforto, buscando lazer, se divertir, buscando cada vez mais o ter, né? E de uma forma individualizada. Eu tenho que ganhar mais no meu trabalho, na minha profissão, eu tenho que trabalhar o dia inteiro, fim de semana, eu tenho porque eu preciso comprar isso ou aquilo, eu preciso de reformar, de ter uma casa nova, eu preciso de ter outra casa, eu preciso de ter uma casa na serra, já que eu moro no litoral, eu preciso disso, daquilo, então eu tenho que trabalhar mais para ganhar mais, para poder dar mais conforto para minha família, e tudo, percebam que é tudo eu, meu, tudo individualmente. Mas não percebemos que precisamos clarear nossa mente, estudar mais sobre a humanidade, estudar mais sobre o ser humano, estudar mais o Evangelho, com o objetivo de não só evoluir, mas com o objetivo principal de melhorar o coletivo, de melhorar a sociedade em que vivemos, contribuindo de uma forma com atitudes mais acertadas, não com atitudes que todo mundo faz, eu vou fazer mesmo. Ninguém está usando máscaras, né? Todo mundo indo para a praia, então eu vou também. Não estaremos contribuindo para uma sociedade melhor.
Precisamos, aqueles que têm mais acesso às instruções dos bancos escolares, que possam levar o outro a refletir, mas como você está fazendo isso? Você não está vendo que isso daí pode piorar a situação? Dessa forma, você está trabalhando e está pensando só em si, não está pensando no seu bairro, no seu vizinho, no seu estado, no seu país, no mundo? Não está pensando numa relação melhor com o outro? Então, cabe nós, a cada um de nós, principalmente médiuns, né, a divulgar o Evangelho de Jesus, mostrando e divulgando a palavra de Jesus, os ensinamentos. Porque nessa mundo conturbado, nessa sociedade em que a maioria não sabe nem por onde começar, precisa de alguém que chegue, então pensa assim, analisa dessa forma, vamos lembrar que dessa maneira você não está prejudicando só a si, está prejudicando o outro. Vamos chamar atenção para que aquele outro lá, se ele não melhorar a si mesmo, não vai melhorar toda uma sociedade. Então, não adianta ficarmos reclamando do Estado, reclamando do governo, só reclamando, se a gente não faz uma reflexão maior do que está acontecendo, que precisamos, cada um de nós, contribuir para as mudanças, para as transformações. Não sendo irresponsável nas nossas atitudes, buscando levar o outro uma compreensão maior dele mesmo, para que ele possa também ser mais feliz. Porque não adianta cada um de nós estarmos em paz, porque é uma paz passageira, é uma felicidade passageira. Se o outro ali do lado está em depressão, está se perdendo em vícios, se está fazendo atitudes criminosas, isso em todos os níveis, seja da elite, da classe A, B, C, D, seja qualquer um, e que precisa de um atendimento, de um alento, de que forma eu posso ajudar, de que forma eu posso servir. Mostrando, dando uma carona a alguém, mostrando alguém que está sofrendo, para que possa refletir sobre, às vezes, um companheiro, um amigo que se encontra numa situação de desequilíbrio. Deixar os nossos interesses de lado e dar atenção àquele outro que necessita de um ombro, de um ouvido, às vezes nem é de uma palavra, e não nos custa nada. Então, meus irmãos, esses ensinamentos que nós temos, graças a Deus, através de Jesus, que nos traz, né, esse capítulo que deve ser perfeito, e que nós precisamos ser, de que forma para conseguirmos ter uma perfeição, tendo como modelo Jesus, amar os nossos inimigos, procurar ter atitudes mais coerentes com o outro, amar o nosso próximo, pensar mais no coletivo do que em nós mesmos, no nosso individualismo, procurar desenvolver várias virtudes para que possamos
ser mais caridosos, praticar mais a caridade de forma aproveitando as oportunidades para o nosso aperfeiçoamento, diminuindo o nosso egoísmo, o nosso orgulho, buscando realmente a indulgência de compreender o outro nas nossas relações de uma forma dando exemplo para que o outro possa seguir também. Eu não posso dar um exemplo de indulgência se eu replico a ofensa que por acaso eu senti. Não. Temos que parar, pensar, porque não conseguimos, muitas vezes, de uma hora para outra, né? Somos humanos ainda imperfeitos. Mas busquemos uma estratégia para podermos nos conter, para podermos pensar, não, espera aí, não vou falar agora, não vou responder agora, vou respirar, né? Vou beber aquela agulha que a gente, conforme falamos, de Chico, né? De Chico Xavier, que nos dá a condição de acalmar o nosso emocional e colocar a nossa razão para funcionar com os conhecimentos que adquirimos através do Evangelho de Jesus. Então, vamos acalmando o nosso coração, as nossas emoções vão ficando para trás, o nosso raciocínio vem chegando, aí lembramos do Evangelho de Jesus e nos acalmamos. Então, saberemos lidar com as dificuldades maiores. E saberemos, com isso, vamos estar aprendendo a ser melhores do que somos. Porque, com certeza, hoje nós somos melhores do que fomos. E seremos melhores do que somos atualmente. É lei do progresso e da perfeição. Então, como nos diz aqui Emmanuel, o desafio do mestre. Sigamos esse desafio. Qual é o desafio do mestre? Nos indagando sobre o que de extraordinário estamos fazendo em benefício de nós e principalmente do nosso coletivo. Então, que Deus nos abençoe e fiquemos com essa reflexão, buscando com certeza, com fé, com devotamento, a nossa evolução espiritual, a nossa perfeição. Que Jesus nos ajude, que os amigos espirituais que estão sempre conosco, nos auxiliando em todos os momentos das nossas encarnações, nos intuindo, nos orientando sobre o amor de Jesus que sempre nos envolve. Graças a Deus, que a paz de Jesus continue para sempre conosco. Agora e sempre. Meus irmãos, Jesus nos abençoe e proteja os estudos e os trabalhos espirituais de hoje. A doutrina espírita, tão clara para todos nós, nos faz lembrar as palavras de Jesus ao abrir os olhos dos homens em conhecer a verdade, e a verdade os libertará. Com a doutrina espírita, temos visto isto, caros irmãos. Quantas famílias com grandes conflitos na encarnação adentram a instituição espírita, procurando o alívio de suas dores nos conflitos da convivência
no lar, com grandes lutas entre o amor e o perdão. O amor carregado ainda pela angústia, pela ilusão, pela decepção, mas querendo amar, acertar. E o coração sofrido através do próprio sentimento ferido. Quantos têm dificuldade para o perdão? Ah, caros irmãos, quantos adentram a instituição e compreendendo as palavras do Cristo no perdoar aos seus inimigos, no perdoar aqueles que vos perseguem e vos caluniam. Muitos dizem assim: como os vamos perdoar se o nosso coração está dolorido? Ah, meus irmãos, conhecer a verdade e ela vos libertará. O aprendizado da reencarnação, o aprendizado do grupo familiar, grupamento de espíritos que precisam se amar, perdoarem-se, ajudarem-se, através do sentimento maior, do amor, renovarem a paz de consciência. Quantos começam a compreender as necessidades desses grupos familiares e lá estão encontrando os recursos que disseram antes de reencarnarem: eu perdoarei, eu abraçarei, eu estimularei a paz entre nós dois. Ah, meus irmãos, pais abraçam seus filhos, filhos abraçam seus pais, irmãos, amigos, convivência, maravilha da reencarnação, proposta íntima que Deus traduz no coração do homem com o exemplo do Cristo. Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Todos que fazem a vontade do Pai. Esse sim é minha irmã, meu irmão, minha mãe. E assim, caros irmãos, o trabalho íntimo, no conhecimento da transformação, porque o perdoar não está em esquecer a dor, não está em esquecer os maus tratos, mas sim em compreender em si mesmo por que não posso amar, por que não consigo retirar de dentro do meu coração esta dor. E o homem entende o seu orgulho, o homem entende a sua intemperança, o homem entende a sua inferioridade e começa então a perceber que a felicidade não está nos maus tratos ou nos bons tratos que recebem dos outros, mas sim naquilo que pode oferecer de bom para os outros. A felicidade íntima na transformação, em poder dizer: eu fui o mais forte, venci a mim mesmo, calei-me pela paz, abracei pela união, estendi as mãos pela renúncia e procurei oferecer a melhor face da minha vida, como Cristo nos ensinou. Apresentai a sua outra face, a face do bem, da paz, do amor, da transformação íntima. E assim, caros irmãos, conhecendo as dores do próprio coração, o homem começa a se sentir feliz por não sofrer mais, mostrando a face da indulgência, da reconciliação. A reencarnação, proposta de transformação moral, desenvolvimento do ser e alegria de retornarmos para a pátria espiritual, tendo cumprido o que prometemos uns aos outros. Quantos também
sofrem na sociedade por renúncias e acusações, quantos não têm oportunidade de demonstrarem o que vieram a fazer pelo bem na sociedade. Saibam, irmãos, que muitos espíritos, ao retornarem ao mesmo campo de ação da sociedade em que vincularam pensamento de dor e sofrimento do passado, eles recebem as vibrações dos pensamentos dos desencarnados e dos encarnados naquele mesmo teor de suas próprias ações. Por isso vemos muitos encarnados sofrerem por não serem aceitos em certas localidades. E é preciso demonstrar, através da transformação íntima, que são homens melhores. É o trabalho do bem, a caridade, ir ao encontro dos sofridos e levar para a comunidade onde vive algo que o seu próprio coração diz assim: hoje estou transformando a minha parcela para essa localidade melhor. Vibrações de amor, de esperanças são irradiadas, caros irmãos, e ultrapassando a intolerância de alguns encarnados ou desencarnados, com o conhecimento da doutrina espírita, o espírito encarnante, consciente da verdade, consegue dizer: eu fui o mais forte, venci em mim o passado dolorido e hoje estou em paz, oferecendo uma outra face, abraçando aos desencarnados e dizendo: sigamos, irmãos, na proposta do bem entre os dois mundos, espiritual e o mundo material, unindo uns aos outros no sentido do bem na Terra, abraçando a sociedade e se tornando um homem operoso nas suas tarefas profissionais, com a conduta reta, com a segurança da moralidade e a visão do exemplo de Jesus. E assim, caros irmãos, não teremos condições mais de deixar que o ódio e o temor de amar permaneça em nossos corações. Conhecer a verdade, e a verdade nos liberta para seguirmos em frente com o perdão às ofensas. Muita paz a todos. O abraço do vosso irmão altivo aos vossos corações. Paz, muita paz, meus irmãos.